Vamos lá, continuando com a aquisição desse poder interno, que é a capacidade de colocar o esforço na sua vida como algo intrínseco ao ser, quem você é. A gente já falou sobre os benefícios e sobre quem você vai ser, o poder que você vai ter ao adquirir essa virtude. Óbvio que a ausência dela é o oposto de tudo aquilo que eu falei, certo? A gente entrou no oponente direto, que é o que evita a aquisição dessa virtude, que é a preguiça. Aí a gente começou explicando sobre a preguiça de procrastinação. Agora eu vou falar sobre a preguiça revestida por atração a coisas inúteis e não virtuosas. Esse é o segundo obstáculo à aquisição de uma mente forte, de uma pessoa que coloca o esforço em pleno vapor em sua vida para adquirir o que bem desejar. É poder, amigo. Poder pessoal. Ok? Então vamos lá. O que atrapalha esse poder pessoal? É quando você perde tempo com televisão, mexendo com redes sociais. Então isso é uma preguiça revestida por atrações inúteis que não vão te levar a lugar nenhum, que não vão te ajudar a desenvolver as virtudes que você deseja, que não vão te auxiliar a desenvolver as, as habilidades profissionais que você tem que desenvolver, a habilidade intelectual que você tem que desenvolver, porque você está perdendo tempo com bobagens, com coisas inúteis, com futilidades. Então você vai ser medíocre. A verdade é essa. Emocionalmente, espiritualmente e profissionalmente, se você continuar dando desculpa para se manter sendo atraído por esses processos inúteis que não vão te levar para mais na vida. Alimentar conversas sem objetivos é um processo que vai te manter distante da aquisição dos seus objetivos, sejam quais forem. Perder tempo com jogos. O tempo que você gasta com jogos, seja de que nível for, pode ser divertido, pode ser gostoso. Eu não estou fazendo juízo de valor. É bom, é gostoso, eu sei o quanto é bacana, mas o tempo que você perde com jogos, você está perdendo em adquirir inteligência emocional, inteligência espiritual, econômica e intelectual para adquirir, para conquistar seus objetivos. As 2, 3 horas que você fica jogando, você poderia estar investindo em algo que vai te levar para mais na vida. Com pornografias, muitos homens e mulheres também, mas é principalmente homens, se afundam na atração por pornografias. Isso gera um vício emocional tremendo, isso gera uma, 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 uma dependência por masturbação, por processos que levam à traição no casamento, nos relacionamentos, e isso vai te distanciar de ser uma pessoa mais empoderada e que tenha a capacidade de controlar seus impulsos sexuais. O homem ou a mulher que não consegue controlar seus impulsos sexuais, ela é escrava do sexo, ela é escrava dos seus desejos. Então, é só com o esforço, com a firme decisão de não ser escravo desses impulsos, dessas atrações por pornografia, que você vai conseguir se libertar disso. Não é como um passe de mágico, o desejo não vai sumir da noite para o dia, você não vai deixar de ter atração pelas pornografias se você não tiver o esforço necessário para isso. E eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas que se afundam com isso. Eu, quando era mais jovem, que começava a assistir vídeos de pornografia, a tendência e o desejo é que você assista cada vez mais. Você conversa com seus amigos ou com outras pessoas que também gostam da mesma coisa e você vai começar a receber isso. Então você entra num loop de
compartilhar pornografia, receber pornografia, aumenta essa atração por isso, e mais difícil é você sair desse mundo. Hoje, por exemplo, eu não recebo de ninguém pornografia. Ninguém me envia pornografia. Por quê? Eu eliminei isso da minha vida. E o detalhe é, eu não precisei falar para ninguém que não me envie pornografia, que não fale sobre isso. Simplesmente as coisas vão se afastando, porque você atrai quem você é. Você atrai quem você é. É simples isso. E não é esoterismo, é pura realidade. Você atrai quem você é, porque se você não fala sobre isso, você não alimenta sobre isso, as pessoas que falam sobre isso, que alimentam sobre isso, vão te achar chato, vão partir para outras conversas, para outras pessoas, e elas vão parar de enviar isso para você. É simples. Só por isso. Não existe nada de esotérico nesse processo. É algo humano, é psicológico, é muito simples. Mas, enfim, esse é algo que te atrapalha. A médio ou longo prazo. Você vai ter homens, vão ter, como é que se fala? Fugiu a palavra. Orgasmos precoces, por causa de pornografia. Então, entenda, essa atração por coisas que não são virtuosas, elas só tendem a te atrapalhar. Elas podem ser gostosas, podem gerar uma certa diversão, a diversão momentânea. Só que é uma diversão que a longo prazo vai te trazer sofrimento. Perder tempo com bebidas, com drogas, você gasta muito dinheiro com isso. Isso é uma espécie de preguiça. Estou falando que você não possa se divertir, ter uma vida social, isso tudo é importante, é necessário. Mas quando você é muito atraído por essas questões, você não consegue controlar seus impulsos e você é atraído cada vez mais. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A preguiça em ler e praticar sobre virtudes, sobre aquilo que te aproxima dos teus sonhos. Você tem que ter uma meta e ler sobre ela, estudar sobre ela, visualizar se realizando aquilo, para que você se aproxime daquilo, para que seu cérebro se acostume com aquilo, para que essa ideia se torne familiar no teu cérebro. E aí você vai começar a enxergar isso. Lembra o processo da pornografia? Quanto mais você alimenta aquilo, você mais vai ter círculos de pessoas alimentando isso. A mesma coisa acontece quando você alimenta o seu sonho. Mais pessoas você vai ter perto de você que buscam esse sonho, que falam sobre esse sonho, mais forte você fica, mais próximo você fica de se realizar, mais negócios você fecha e assim sucessivamente. Então, é um processo de atração. Semelhantes atrai semelhantes. Então, se você não está alimentando o teu sonho, pensando sobre ele, você está perdendo tempo com outras coisas que não são os teus projetos pessoais, aquisição das virtudes, você está se distanciando delas. Lembra disso. Ou você está se aproximando ou se distanciando do seu sonho. Quando eu falo sonho, é de qualquer nível. Você vai levar para a sua vida. Seja relacionamento mais feliz, emoções mais equilibradas, seja conquistas profissionais e por aí vai. Aprendendo sem praticar. Quando você está aprendendo e você não está praticando aquilo que você está aprendendo, isso é uma desculpa, é uma preguiça. Isso vai fazer com que você não desenvolva a virtude do esforço. Como eu te disse, são dois caminhos. Ou você está se aproximando do seu sonho, ou você está se distanciando dele. Não existe ficar no meio termo. Ou está se aproximando, ou está se distanciando. Não existe tempo para mudar. Existem freios, empecilhos que você se coloca para não mudar. Eu já expliquei sobre isso também. Medite sobre sua vida e o tempo que você perde com coisas inúteis. Coloque no papel quanto tempo você perde com coisas inúteis e você vai ver o quão
perto ou distante você está dos seus sonhos e de ser quem você deseja ser. É isso. Vamos entrar agora na preguiça de desânimo. A preguiça de desânimo é o terceiro tipo de preguiça que te afasta da aquisição desse poder, dessa virtude do esforço, de ser alguém capaz de dominar-se emocionalmente, espiritualmente, de conquistar tudo que você deseja, como felicidade, como harmonia, enfim, tudo. A preguiça do desânimo, ela aparece de diferentes formas. O desânimo é o que te afasta dos seus sonhos. Entenda isso. O desânimo é o que te afasta dos seus sonhos. Em tempos com os valores distorcidos, como a gente vive hoje, você perde o senso de valor. Exemplo, quando você fala muito de festas, de bens materiais, aonde quando você coloca o valor no ser humano, no que ele possui, não em quem ele é, você acha que o seu valor depende de coisas materiais, ou do quanto você se diverte, da fama do quanto você se diverte, ou da fama que você tem. Isso é gera desânimo em ser quem você é, isso gera tristeza e isso te afasta dos teus sonhos, porque você não desenvolve a virtude que você deveria desenvolver para chegar no seu objetivo. Estou tocando tanto em virtude porque em algum momento você vai perceber isso. Sem virtude, sem transformação. Transformação vem pelas virtudes, pela aquisição das virtudes. Quando a ilusão dos prazeres é muito forte, você desiste de desenvolver essas virtudes, seja o qual for. Desânimo para vencer na vida ou para praticar o bem. Quando você acha que não vai vencer na vida, isso é uma preguiça revestida de desânimo. É a preguiça de enfrentar as suas dificuldades, os seus pontos de melhoria, de reconhecer que você tem que crescer, que você tem que melhorar, de reconhecer que você está com preguiça de mudar, porque isso vai te tirar da zona de conforto. Então você fica dando um monte de desculpas, isso vai te manter no mesmo local. O desânimo de achar que não pode mudar a sua situação. Isso é uma preguiça. Porque está mais do que provado que pessoas que vieram de baixo de situações extremas, como na história da Doll Watson que eu contei, de pessoas que vieram da pobreza, elas conseguiram mudar sua história. Pessoas que não tinham nenhum equilíbrio emocional, elas conseguiram adquirir, não importa o que quer que seja. Se você acha que você não é capaz de mudar sua situação, isso é uma desculpa e isso é uma preguiça de desânimo, revertida de desânimo. Não acho que é desanimação, não. É simplesmente a preguiça se apresentando como desânimo, como incapacidade de mudar a situação. Porque se você adquirir o esforço de buscar aprender aquilo que você não sabe, porque você só não chega onde você quer porque você não adquiriu o conhecimento necessário para aquilo. E você não adquiriu o conhecimento necessário porque você não desempenhou o esforço na direção desse objetivo. É simples quando você coloca esforço para adquirir aquilo que você não tem, para aprender o que você não sabe, para ser quem você ainda não é, você vai ser, você vai adquirir, você vai aprender. É simples, entende isso? Eu sei que quanto mais eu explico, mais você entende isso, mais fácil fica a assimilação desse conhecimento. Uma aguinha. Achar que você não pode ser feliz. Pessoas que são tristes, depressivas, que vivem relacionamentos abusivos, não sei qual é a sua situação. Qualquer que seja a sua situação, se você acha que você não pode ser feliz, isso é uma desculpa, isso é uma preguiça de não colocar esforço necessário para mudar essa situação, essa infelicidade. As pesquisas da psicologia positiva já deixam mais do que claro que 50% pode ser genético. Você pode ser infeliz porque você tem uma predisposição genética, beleza, mas você tem 40%
que depende das suas atitudes, das suas escolhas, do seu esforço para mudar essa situação interna. E 10% são as circunstâncias. A riqueza, a beleza física, não é isso que vai gerar felicidade. As pessoas mais ricas, mais belas, elas são um pouco mais felizes do que quem não tem tanto dinheiro, do que quem não tem tanta beleza. Mas a diferença em nível quantitativo de felicidade é mínimo. E depois de um tempo existe o que a gente chama de felicidade hedônica, que é você se acostuma com a riqueza, você se acostuma com a beleza. Pessoas que fazem plástico, isso vai trazer um nível de felicidade a curto prazo. Depois de um tempo, você se acostuma com essa beleza. Então, vai ter alguma outra coisa que vai te gerar infelicidade. Então, depende da tua mentalidade. É a sua capacidade mental de controlar seus pensamentos, é o que vai mudar seus sentimentos e os seus comportamentos, é o que vai gerar sua felicidade. Isso só se adquire com esforço. O esforço de ter a constância e ritmo de ser quem você quer ser, de adquirir a felicidade que você deseja, a harmonia que você deseja, o entendimento de vida necessário para isso. Bom, achar que você não pode ter paz é mentira. A paz não depende de circunstâncias externas. O exterior, ele pode até influenciar, mas ele não determina se você é ou não uma pessoa que vive em paz. A gente já falou sobre a questão da paciência. Se você desenvolveu a virtude da paciência para tolerar sofrimento, por mais dificuldade, por mais difícil que seja a situação externa, as circunstâncias que você esteja vivenciando, você vai ser capaz de vivenciar essas dificuldades com paz interior. Porque a paz é fruto da paciência e do entendimento, da filosofia de vida. Paz se adquire com filosofia de vida. Uma filosofia onde o seu valor está no ser, no interior, na prática das virtudes. Quando você se sente útil, quando você sente que você é uma pessoa que está fazendo diferença no mundo, quando você se sente alguém de valor, quando você percebe que você pode influenciar as circunstâncias, as pessoas, que você é dono das suas próprias emoções, aí você adquire paz. A falta de paz é a falta de presença, é a falta de controle mental, é a falta de presença espiritual, é a falta de equilíbrio emocional. É a pessoa que é influenciada, e você é influenciado porque não desenvolveu a virtude do esforço e da paciência. Está pegando isso? Está conseguindo entender isso? Achar que não vai encontrar um amor, alguém com quem você possa compartilhar a vida, é por falta de esforço, de ser alguém mais interessante, de aprender técnicas para seduzir alguém, para despertar interesse em alguém. Ou seja, não existe desculpa para que você não mude. Não existe desculpa para você ficar preso no desânimo, na tristeza, na depressão, na ansiedade, nas angústias. Existe falta de esforço para mudar aquilo que você está vivendo. É o esforço que vai fazer você mudar o que você está vivendo. É simples assim. Não é fácil, mas é simples. Desânimo por achar que não existem pessoas boas. Muitas pessoas sofrem de desânimo porque acham que não existe pessoa boa, que ninguém presta, que ninguém vai ajudar. Na verdade, é uma desculpa sua para não enxergar a bondade no mundo, a bondade em outras pessoas, porque o mundo é dual, existe de tudo. Pessoas más, pessoas manipuladoras, mas existem pessoas boas, pessoas honestas, pessoas amorosas, e está aí, tá à volta de todos nós. Aqui no Brasil, em todo lugar, existem pessoas boas. Existe bondade, existe sabedoria, existe o que possa te levar para mais na vida. O desânimo por acreditar que não existe jeito para superar seus problemas, isso é uma preguiça revestida de desânimo, de crença de incapacidade. Achar que você não tem valor, por mais que você tenha escutado isso, que alguém tenha te dito isso, mas você já ouviu várias pessoas dizendo o contrário. Então você pode mudar.
esse aspecto em você? Com o esforço de desenvolver amor próprio, de desenvolver virtude. Desânimo de achar que não existe um Deus. Se você trabalha realmente espiritualmente, você vai perceber que existe uma presença espiritual. E aí, aqui eu não falo de nenhuma religião especificamente, mas existe uma presença espiritual. Isso é fato. Existe algo maior. Existe uma presença que influencia a vida emocional das pessoas que se conectam com essa presença, com esse sobrenatural. Isso te fortalece. Se você entende como Deus, esse Deus existe, ele pode te trazer um certo benefício quando você se aprimora nesse entendimento. O desânimo de achar que só tem... Isso é desânimo, isso é crença também, tá? Quando você acha que só tem valor as pessoas ricas, e aí você se desanima, acha que não presta, que não vai crescer, que ninguém te dá valor, que ninguém te dá importância, na verdade você não se dá valor, você não se dá importância e acha que todo mundo vai ser dessa forma. Por isso que você não se esforça para ser melhor, para crescer, para se desenvolver em vários aspectos. Entenda o seguinte, a área da sua vida que você está tendo algum desânimo, algum sofrimento, isso está acontecendo em partes porque você não desenvolveu o esforço necessário para mudar esse aspecto em você. Você não mobilizou energia, não se movimentou na direção de superar esse sofrimento, de superar esse desânimo. Porque se você mobilizar energia para superar isso, você vai conseguir superar esse desânimo, superar isso que te atrapalha. Quando você acha que você não pode fazer diferença no mundo. Nesse curso você já aprendeu como se fazer diferença no mundo, como você ser alguém de valor. Está implícito em praticamente todas as aulas. Quando você ajuda pessoas a desenvolver virtudes, você está fazendo um bem ao mundo. E isso você pode fazer em qualquer cargo que você ocupe. Seja como presidente do país, seja como um gari, seja como empregada doméstica, auxiliar do lar, como se diz, seja como for, você pode fazer diferença no mundo, ajudando financeiramente alguém, dando destemor às pessoas, levando sabedoria para as pessoas, sendo você uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, você vai estar contribuindo com o planeta, com a vida das pessoas. Então, você é útil, você tem valor, você tem importância, você pode contribuir com a vida das pessoas, desde que você entenda isso e que você pratique tudo que for necessário para gerar essa transformação. Ok? Existe o desânimo também por não ter condições de proporcionar aquilo que você deseja para os seus familiares. Financeiramente, como viagens, como uma comida boa, uma roupa bacana, enfim, isso gera desânimo. Mas quando você entender que o verdadeiro valor está na qualidade do ser humano que você gera nos teus filhos, nas tuas relações, existem pessoas que não têm tanto dinheiro, mas que têm um relacionamento muito feliz com seus familiares, de muito amor, de muita troca, de muita presença, de muito companheirismo, de muita amizade, porque eles desenvolveram amor. Eles desenvolveram a qualidade de fortalecer uns aos outros. Isso dinheiro no mundo nenhum compra. E não é clichê, não é história. É fato. Pessoas que se sentem amadas, elas são mais fortes. Pessoas que são e se sentem amadas, têm a percepção de que está sendo amada, ela desenvolve menos problemas emocionais, problemas de saúde. E assim é. Quando você se sente sozinho também, uma espécie de gera desânimo, tudo isso pode ser mudado. Estou falando alguns dos
tipos de desânimos que existem, e tudo isso pode ser mudado com o esforço para mudar esse aspecto da sua vida. Esse é o ponto, ok? Você achar que nunca vai vencer na vida, que não vai conseguir superar seus bloqueios, que você não pode corrigir seus erros, que não pode ser uma pessoa boa, por acreditar que está fadada ao sofrimento, que ninguém te compreende, que nunca vai conseguir superar seus impulsos destruidores. Todos esses desânimos, todos esses sofrimentos, eles são fruto da preguiça de desânimo, da ausência da virtude de esforço para gerar mudança nessas áreas. Você vive aquilo que está na sua mente. Se o que está na sua mente é incapacidade, é isso que você vai manifestar na sua vida. Se o que está na sua mente é achar que não tem valor, é isso que você vai experimentar na sua vida. Se você não tem a virtude do esforço para mudar isso, se você não tem essa filosofia de praticar o esforço para mudar o que quer que seja dentro de você, nas suas circunstâncias externas, você não vai conseguir mudar. Então, eu estou te ensinando o seguinte: desenvolva a qualidade do esforço. Vai ser difícil, você vai cair, e não estou falando que é fácil, mas se você desenvolveu a virtude da paciência e do esforço, você consegue mudar qualquer coisa, você consegue adquirir felicidade. Eu comecei falando dos benefícios do esforço. E eu te falei quais são os obstáculos à conquista desse esforço. Esses obstáculos revestidos de preguiça, eles te distanciam de ser uma pessoa forte, uma pessoa feliz, uma pessoa harmoniosa. Entenda isso. E desenvolva o esforço para mudar o que quer que seja. Você está no controle da sua vida. Você está no controle das suas emoções. Você pode não controlar as forças externas de, por exemplo, vai ter uma catástrofe natural, um tsunami, um vulcão. Isso não depende de você. Mas como você vai se sentir diante de tudo isso está no seu controle. Sabia? Você só vive aquela tsunami emocional de desânimo, entra no estado emocional, entra para outro, vai para um, vai para outro. Esse vulcão de sentimentos, essa ondulação de sentimentos é a falta de esforço, de controle mental e emocional. O desequilíbrio emocional ele surge pela falta de controle mental. E essa falta de controle mental é a falta de esforço. Quando você não tem sabedoria nem inteligência emocional, é porque você não colocou esforço nessa direção, para adquirir sabedoria e inteligência. Quando você não é uma pessoa confiante, não tem autoestima, não tem amor próprio, é que você não colocou o esforço necessário para adquirir o amor próprio, a autoestima, a autoconfiança, as virtudes, essas qualidades, essas forças humanas. Isso se adquire. Algumas pessoas nascem com elas, vou colocar entre aspas, as circunstâncias faz com que elas manifestem isso na vida delas, e eu até digo que nascem com elas. Existem vários experimentos que algumas que mostram que certos bebês influenciam o meio, e não o meio que influencia os bebês. Então, aí existe uma retroalimentação. O bebê sorri, o pai sorri de volta, e aí o bebê sorri ainda mais, o pai fica mais feliz, aí faz mais palhaçada, ou seja, aí criou uma retroalimentação. Mas o impulso de gerar essa relação de sorriso e de ser tratado com mais diversão partiu do bebê. Então, existe a influência que você promove no mundo nas suas relações. E entenda de uma vez por todas que é o esforço que vai te possibilitar gerar essas influências. Viver feliz, em paz e realizado requer esforço. Se você deixar a sua mente vagar, ela vai entrar no que a gente chama de entropia psíquica, que é
a ruminação, a invasão de vários pensamentos negativos, que é o que vai te gerar toda sorte de depressão, de ansiedade, de mau humor do mundo. E é a falta de esforço, de controlar sua mente que te gera isso. Então você percebe o quão poderoso é desenvolver a virtude do esforço, ter constância nisso, ter a determinação de eu vou conquistar o que quer que eu queira, eu vou mudar o que quer que eu queira. E o esforço te ajuda nisso. Então, agora eu vou te ensinar como desenvolver esse esforço. Eu te ensinei quais são os benefícios dele, eu te falei quais são as causas da ausência desse esforço, né? Quais são os prejuízos que a ausência de esforço gera na sua vida, quais são os 3 oponentes principais, que no caso é um só, a preguiça revestida de vários aspectos, é o que gera a ausência desse esforço. Então, eu vou te ensinar como controlar sua mente, como ser poderoso emocionalmente, mentalmente. Vou te ensinar agora como ter controle emocional, como se desenvolver em todas as áreas por meio da aquisição dessa virtude. É isso que você vai aprender agora.